Oi, gente. Eu assisti as 3 primeiras partes do depoimento de Lula e queria desse novo depoimento, né? E queria comunicar assim um pouco das minhas impressões aí, conversar com vocês um pouco sobre isso. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente fala sobre política, ciência e filosofia. Tem uma sessão de diálogos com especialistas e em algumas das sextas-feiras eu faço análise de filmes e séries do ponto de vista político e filosófico. Bem, primeiro que eu tenho que dizer que não vai ser uma análise do ponto de vista jurídico, porque eu não tenho competência para fazer análise jurídica. Então, enfim, obviamente não seria o foco aqui. Tem que fazer uma análise do ponto de vista político e do ponto de vista também, digamos assim, das evidências que foram mostradas para ver se nós consideramos que essas evidências são boas ou não são boas, né? E o próprio encaminhamento do processo. Primeira coisa que eu estranhei foi que a juíza estava fazendo o interrogatório e ela foi muito mais veemente do que o promotor. Então, eu não sei se é porque eu sou muito influenciado assistindo filmes de tribunal dos Estados Unidos, mas nos filmes de tribunal dos Estados Unidos, normalmente o juiz ele não colhe o depoimento, né? Quem colhe o depoimento são os advogados, os promotores. O juiz está ali para mediar, para ver se a pergunta foi correta ou não, impedir que perguntas improcedentes sejam feitas, não para ele atuar como se fosse o promotor. E eu acho estranho o processo no Brasil, e talvez futuramente eu conversando com um advogado, ele possa me explicar por que no Brasil o juiz atua dessa maneira e quase que de forma antagônica e hostil com a testemunha e quem vai fazer o depoimento, porque isso daí, assim, na opinião de um leigo, já influencia na sentença. Repare, você tá com uma investigação em curso, com uma série de evidências, se são boas, se não são, se são circunstanciais ou se são diretas, enfim. E você vai arguir uma determinada pessoa e aí você começa a tratar essa pessoa de forma antagônica, essa pessoa reage e você fica com a opinião ruim dessa pessoa, você fica chateado com essa pessoa pelo jeito que ela se expressa, pelo que ela está dizendo ali. E ninguém vai me convencer que o ser humano chegou ao grau de assim, objetividade, isenção, neutralidade. Eu tenho um vídeo sobre neutralidade e eu explico que não existe neutralidade, não existe imparcialidade. O que pode existir, com esforço muito grande, é um certo grau de objetividade. Só. É a única coisa que há. Ou seja, você reconhece o seu viés e você impede que seu viés te contamine ao ponto de tornar tudo que você está fazendo um reflexo do seu viés. É o máximo que seres humanos conseguem fazer. Seres humanos não conseguem ser imparciais. Seres humanos não conseguem ser isentos, neutros, nada disso. Aí eu falo como cientista, não como advogado, que eu não sou. Mas como cientista que eu sou, eu digo com bastante segurança que isso é impossível. E a partir do momento que a juíza começa a antagonizar com o Lula, né, que está fazendo depoimento, ela já está, a partir daquele momento, contaminada de querer condenar o Lula. Porque, repare, se o Lula foi agressivo com ela, se ela foi agressiva com o Lula, ela foi primeiro. Mas, enfim, se há essa troca de agressividade, isso já contamina a sentença, porque ela vai ter uma predisposição a querer encontrar nas evidências a responsabilidade. Se há responsabilidade ou não é uma outra discussão que eu não me sinto em condições de, digamos assim, dar meu veredito. Porque, enfim, como eu disse antes, não sou especialista jurídico. Mas como observador de seres humanos e da experiência humana, eu digo com bastante tranquilidade que aquele procedimento ele é contrário aos objetivos da justiça. Porque o que ele produz é antagonismo. E um antagonismo entre uma parte que tem todo o poder e uma parte que não tem nenhum poder. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer?
É pelo mesmo motivo que o professor não pode e não deve antagonizar alunos com diferentes perspectivas, porque o professor tem a concentração de poder e o aluno tem pouquíssimo poder. Então, o professor tem que respeitar o direito do aluno de pensar diferente, de ter sua própria forma de pensar, e o que ele deve trazer é pluralidade de ideias. Mas ele sempre vai, o professor, apresentar as ideias com um certo viés, com certas preferências, porque ele é um ser humano. O que ele não pode fazer é impor essas ideias usando do seu poder. Então, de uma forma meio análoga, eu vi esse procedimento como uma coisa muito errada de ser conduzido dessa forma. Enfim, sou muito crítico disso aí. A outra coisa, eu me colocando no lugar do Lula, em relação a certas coisas que foram ditas, como se fossem evidências, inclusive na Globo se disse que isso era evidência, eu sinceramente não considero certas coisas evidências. Por exemplo, foi dito que era evidência que ele era dono do tal do sítio, o fato de ter roupas dele lá, de ter objetos pessoais dele lá. Olha, se vamos imaginar a situação que um amigo meu é dono de um sítio, ele me convida com regularidade para passar tempo lá com minha família, e nossas famílias são muito amigas. É absolutamente normal que eu deixasse coisas lá para quando eu vou ficar lá com ele e com a família dele, porque nós somos grandes amigos. Então, dizer que é uma evidência que Lula é dono do sítio porque ele tem coisas lá é estranhíssimo para mim. A melhor evidência que foi colocada foi a coisa da minuta de uma possível compra do sítio, mas que não foi efetuada. Novamente, a explicação é boa. Ele chegou em um determinado momento a pensar em comprar e o dono do sítio, que é amigo dele, pensou em vender para ele o sítio. Então, se você pensa em comprar, se você pensa em vender, esse tipo de coisa, esse tipo de documento pode aparecer. Mas se a venda e a compra não foram efetuadas, ele não é dono, não é? E ele não estava usando o sítio como se fosse o dono, sem que o dono estivesse lá. O dono sempre estava lá. E mesmo que o dono de vez em quando não estivesse lá, mas vamos dizer, para provar que você era o dono, seria tipo o dono quase nunca aparecer lá e você está usando sempre. Não era o caso. Fora que poderia, sei lá, se eu tenho um apartamento e eu cedo para uma outra pessoa por algum tempo, isso não faz dela dona do apartamento. Eu posso fazer isso por uma gentileza e tal. Então, enfim, muitas das coisas que eram meio que apresentadas como evidências me pareciam muito, muito frouxas. Isso significa que Lula é inocente? Não. A relação entre Lula, Marisa, o povo da Odebrecht, o povo da OAS é meio nebulosa? Eu acho, não acho legal essas relações assim. E acho que há motivo para ter dúvidas em relação a isso. Mas eu não vi, nessas 3 primeiras partes que eu assisti, nenhuma evidência assim muito, muito forte. E eu acho que para condenar, você precisa de evidências fortes. Você precisa ter uma demonstração. E isso realmente faltou. O outro comentário que aí é meio engraçado é que Lula, e aqui eu estou olhando minhas anotações, é que Lula ele tem uma espécie de alívio cômico no meio da situação. Teve uma hora que ele falou assim, que se você chamasse o quarto onde eu guardava as pingas de... Como era? De... um quarto de vinhos ou alguma coisa assim, um especialista de vinhos iria ter um treco, iria querer te prender. Quer dizer, foi uma coisa muito curiosa, que tiveram diferentes momentos que Lula mostrou bom humor. E eu fiquei meio questionando assim, o que será que leva Lula, que está preso já há algum tempo, é um certo humor negro, rido da própria tragédia, enfim, não sei o que é que leva ele ter esse senso de humor, talvez para lidar com a própria situação tensa e difícil que ele está envolvido. Bem, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Agora, eu realmente fiquei invocado
com isso e fiquei invocado com o caso do triplex. Eu me lembro que na época eu acompanhei um pouco e fui ver as supostas evidências e também achei as evidências muito frouxas. Não é que não tinha evidências, mas eram evidências, assim, um apartamento que ele nunca dormiu lá, foi poucas vezes, no caso do triplex, e que seria motivo para prendê-lo. Enfim, eu acho que a gente ainda vai ter que esperar um bom tempo para ver o resultado desses julgamentos aí. O fato para mim é que quando políticos e grandes empresários começam a ter relações muito próximas, muito amigas e tal, você meio que dá motivos, oferece espaço para esse tipo de questionamento. Mesmo que as evidências não sejam boas, você tem um certo espaço aí para suspeitas, para, enfim, para o levantamento de suspeitas, e aí fica esse julgamento, embora em suspeição, você nunca tem certeza. Uma outra coisa que eu fico com a impressão é que existe muito corporativismo entre os juízes. Então, quando um juiz emite uma sentença com uma determinada característica, para um outro juiz ou em outro nível desautorizar esse juiz, para que isso aconteça, tem que ter uma argumentação muito sólida. E eu acho que o problema do caso do Lula é a falta de solidez. É um caso que você não vê nem na capacidade da acusação, nem na capacidade da defesa de ganhar muita solidez aí. E aí tem o que um advogado disse ali, a presunção da inocência. Na nossa sociedade, em relação aos políticos, nós temos a presunção da culpa. A corrupção ela é tão grande no nosso país que nós imediatamente vamos para responsabilizar. Mas o nosso sistema jurídico tem como um dos seus princípios fundamentais o contrário do que é a nossa operação mental, que é a presunção da inocência, que alguém é inocente até que se prove o contrário. E o caso do Lula me parece um caso claro para aquela reflexão de 12 homens em uma sentença, né? Filme que eu até já analisei para o Filosofia Popular, vocês podem assistir no Filosofia Popular, que é aquela coisa assim de que, no caso do Lula, por tudo que eu já vi até hoje, eu ficaria muito... Eu diria, olha, as relações aqui são suspeitas, mas não tem nada que me permita bater o martelo à condenação. Mas também eu não botaria minha mão no fogo pelas pessoas aqui envolvidas. Não é? E também me parece que essa coisa da delação premiada faz muita gente fazer delação para tirar o corpo fora, que é uma outra coisa problemática desse processo, que as pessoas, que os promotores querem se promover, querem pegar um peixe grande como o ex-presidente Lula, que é, enfim, chegou a ter 87% de aprovação, então um presidente que teve uma aprovação assim absurda, e aí é um peixe grande então para você pegar. Então existe uma pressão nas pessoas que vão fazer delação para, olha, se você disser coisas em relação ao Lula, eu te solto. O Lula disse isso na fala dele, e o que ele disse faz bastante sentido do ponto de vista do desejo de promotores de se autopromover. Dá pra gente ter certeza que isso tudo tá acontecendo? Não, mas é uma narrativa que dá para acreditar, o que torna todo o processo muito difícil de ser avaliado e difícil de você passar enfim, ter um juízo definitivo sobre ele. E é assim que eu me sinto assistindo a isso daí. Eu acho que tem lições, eu acho que os progressistas no futuro não devem ter relações tão próximas com o empresariado, tem que manter uma certa distância para poder se proteger desse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo que tem essa recomendação, eu não tenho certeza sobre a culpabilidade de Lula pelo que foi apresentado nesses processos. Também não tenho certeza da inocência dele.
É um caso que eu realmente me diria honestamente, uma vez tendo examinado um pouco das evidências. E vou examinar mais, e tenho mais vídeos para ver, e tenho mais para ler sobre isso. Não estou fechando aqui o meu juízo, mas até agora eu me sinto muito na dúvida. E pela justiça brasileira, na dúvida, você deve absolver, né? Mesmo que o público brasileiro não goste, mesmo que o público brasileiro queira condenar todos os políticos, queira condenar todo mundo, nós temos essa cultura da condenação e a inocência é uma coisa bem menos sexy para o público, né? Do ponto de vista dos princípios, se há dúvida, deveria ser absolvido ou não condenado, né? Enfim. Eu ainda quero conversar com advogados sobre isso e sobre essa coisa do processo para tentar entender melhor esse caso do Lula, não é? Enfim. Eu analisei mais do ponto de vista político e do ponto de vista humano, que eu acho que é o que me cabe, não é? Do ponto de vista legal, eu fiquei na dúvida pelas evidências, não acho suficientes, mas também não vou passar a mão por cima da cabeça e apostar na inocência de nenhum político, ainda mais o Lula, que presidia o partido numa época que pessoas do partido fizeram muita coisa errada. Embora não tenha sido o partido mais citado, nem o mais corrupto, nem nada disso, teve muita coisa errada envolvendo o PT lá. No Mensalão, no Petrolão, enfim. Vários tesoureiros presos e estão pagando por isso. Enfim, gente, era isso aí. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva no canal, dá um like e compartilhe, que é muito importante pra mim. Um abração e até o próximo vídeo. Ah, e vote no Desafio Melios. Não se esqueçam de votar no Desafio Melios em mim. Vão lá no vídeo do Desafio Melios e votem em mim. Um abração.